paz seja convosco. Meu nome é Maria Nunes Silva, eu sou professora da Escola Bíblica. Estou aqui para explanar um pouco do panorama bíblico, dando continuidade nesse trabalho. E hoje eu vou falar sobre os livros de Samuel. E eu já quero convidar a todos os irmãos, alunos. Eu sou professora da classe da terceira idade, mas aqui nós estamos trabalhando para todos. Então, eu gostaria muito de contar com a atenção de vocês para aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Então, falando dos livros de Samuel, o primeiro e segundo livro de Samuel no cânon hebraico, eles eram formados, ou seja, eles compunham um único livro. E com isso, quando houve a subdivisão desses livros, como nós vemos hoje, ela foi feita somente na Septuaginta, quando ocorreu a tradução bíblica do hebraico para o grego, entre os séculos 3 e 1 a.C. Nesse artigo, de forma mais didática, vamos estudá-los separadamente, os dois livros, conforme a divisão que temos atualmente na nossa Bíblia hoje. E assim, os livros de 1º e 2º Samuel são livros históricos. Estão nesta categoria, pois em suma tem a característica de narrar fatos históricos. Então, 1 Samuel, ele registra a história de Israel na terra de Canaã, à medida que passam pela transição do governo dos juízes a uma nação unificada sob reis. Samuel emerge como o último juiz e unge os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Aqui nós vamos ter uma visão geral dos livros de Samuel de forma resumida. Os livros de Samuel narram a história de 3 personagens principais, como já vimos, que é o próprio Samuel, o seu nascimento e chamado, ministério profético como profeta e juiz. Saul, como foi escolhido, sua ascensão e declínio como rei. Davi foi ungido, como venceu o gigante, como se tornou rei e sua trajetória no poder. A data que foi escrito o livro de Samuel ocorre dos anos de 1100 a 970 a.C. Essa data, ela é uma data aproximada. Em várias pesquisas, a gente observa que a gente não encontra uma data fixa, e sim aproximada. Então, o objetivo dos livros de Samuel, ele tem como objetivo registrar os momentos históricos do povo de Israel, desde o nascimento de Samuel, o último juiz, até a morte de Davi. A finalidade do livro de Samuel é registrar os fatos relacionados ao governo. E eu quero falar para vocês que o livro de Samuel começa, na verdade, eu achei interessante. Começa com as lágrimas de uma mulher angustiada e vazia, que se recusou a aceitar sua esterilidade. Deus escuta o clamor de Ana, uma mulher ridicularizada, amargurada e estéril. Então, ela fez esse clamor a Deus, e Deus a escutou, e ela gerou um filho em que ela prometeu que daria para servir a Deus até os últimos dias de sua vida. E ela cumpriu o que ela prometeu para Deus. E Deus honrou também Ana, dando-lhe o filho que ela tanto desejava. Como falei que a finalidade do livro de Samuel é registrar os fatos relacionados ao governo, então desta forma podemos encontrar nos livros de Samuel a descrição que aconteceu nos momentos de transição entre o governo teocrático liderado pelos juízes para a monarquia e seus primeiros anos de reinado através de Saul e Davi.
Quando nós falamos de transição, é porque aconteceu uma mudança em que, de um modo geral, esse governo mudou a sua condição de governo teocrático para o governo de monarquia. Então, essa palavra transição, ela é a palavra-chave aqui no livro de 1 Samuel, onde ocorre uma mudança de um estado em que era governado a nação de Israel para o outro governo, que seria o governo de monarquia. Quando Saul assumiu o reino de Israel, estudiosos concordam que o governo passou a ser uma monarquia. Porém, as literaturas são divergentes ao tratar o tipo de governo anterior à coroação de Saul. Em alguns lugares você pode encontrar informação de que o governo de Israel era uma anarquia. Em outros lugares você encontrará a informação de que era uma teocracia. Mas nós vamos ficar com a informação de que era teocracia. Então, o que é teocracia? Teocracia é um sistema de governo em que as leis e a ordem são geridas a partir de uma religião, inspiradas por uma divindade, como se pode obter a partir do radical teo, que faz referência a Deus. Teocracia pode ser entendida, portanto, como governo de Deus. Então, temos aqui o livro de 1 Samuel, ele foi escrito para mostrar o surgimento e o desenvolvimento da monarquia em Israel, bem como a necessidade de seus líderes reverenciarem e obedecerem a Deus. Então, vejamos aí como é importante aprendermos que antes de ser criado um governo de monarquia, já existia um governo para aquele povo, que era o governo teocrático, o governo que regia sobre as leis de Deus. O livro de Samuel descreve a transição entre os tipos de governo de Israel, de teocracia para monarquia. E como vimos, esse governo ele teve o seu último juiz, Samuel. Então, houve uma mudança aí muito importante naquele momento, mas tudo com a permissão de Deus, que Deus falou para Samuel que o povo já não estava aceitando aquela forma de governo, rejeitando o próprio Deus. Então, Deus ordenou a Samuel que escolhesse uma pessoa, e essa pessoa foi Saul, porque Saul se destacou porque ele tinha um perfil de um homem guerreiro, de um homem forte, ele era formoso, ele era grande. Há quem diga que ele era um dos homens mais altos daquele lugar, daquela cidade. Deus se agradou dele, então ele foi ungido ao rei de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre a autoria desse livro de 1 Samuel. Vamos ver aqui. Não é possível afirmar com certeza, mas acredita-se que o principal autor do livro de 1 Samuel foi o próprio profeta Samuel. Atribui-se a ele a autoria do livro até o capítulo 24. A partir do capítulo 25, entende-se que os escritores foram os profetas contemporâneos da sua época a ele, Natã e Gade. Havia naquela época uma escola, ele tinha uma escola de profetas, e esses profetas que foram citados aí, logicamente era da sua escola, faziam parte da sua escola de profetas.
de um contexto histórico de 1 Samuel. E começa com Israel num dos pontos mais baixos de sua história. Durante a conquista de Canaã, as tribos de Israel não levaram até o fim a ordem de Deus para expulsar os cananeus, que está em Josué 17, versículo 12 e 13. Como resultado, fracassaram moralmente e espiritualmente, experimentaram a disciplina de Deus por meio de nações estrangeiras. Nós vamos ver os acontecimentos, os principais acontecimentos de 1 Samuel, nós vamos ver agora. Nós temos aqui os filisteus são derrotados em Mispa, capítulo 7. O povo requer um rei, capítulo 8. Saul é proclamado rei de Israel, capítulo 13 até o 15. Samuel unge Davi, capítulo 16. Davi mata Golias, capítulo 17. Davi foge de Saul, capítulo 21. E Saul é morto na batalha, capítulo 31. Para concluir, eu quero fazer essas considerações aqui. Samuel é um livro de transição, essa é a palavra-chave, mas também um livro de histórias fascinantes. Do começo ao fim, Samuel nos mostra como a soberania de Deus entra em ação para consolidar a monarquia instruída por ele. Tais verdades dão ao crente a confiança de que os planos de Deus serão cumpridos, ainda que, vez por outra, algum obstáculo ou pessoa se interponha no caminho. Ao ler as suas histórias, entendemos que o rei soberano cumpre suas promessas e propósitos, consolida seus planos por meio de pessoas imperfeitas e, às vezes, em circunstâncias que aos olhos humanos são negativas e destruidoras. Seja encorajado por Samuel e confie que o Senhor atua assim e vai cumprir os propósitos dele em sua vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês aproveitem essa aula e que vocês coloquem nas mãos do Senhor os seus desejos, as suas aflições. A sua confiança tem que estar no Deus vivo, o Deus que nós servimos, que Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso, é um Deus longânimo, é um Deus de amor. E o que Ele foi naquela época, o que Ele foi para aquele povo, o que Ele demonstrou do seu amor, que Ele salvou aquele povo do cativeiro, Ele hoje faz para nós a mesma coisa. Ele cuida de nós. Ele nos salvou, dando seu próprio Filho para morrer numa cruz, derramando seu sangue com a sua carne moída, para resgatar nós do pecado. E hoje nós temos a esperança e acreditamos na salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e vamos continuar aprendendo mais da palavra do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um.
Eu quero deixar aqui mais uma vez as minhas recomendações a toda a igreja da WS75, aos nossos alunos, de forma geral, para que atentem para as aulas que estão sendo ministradas online, já que não podemos estar presencialmente no momento, mas nós estamos dando continuidade à obra do Senhor, aprendendo cada vez mais da sua palavra. E o livro de 1 Samuel, eu garanto, é um livro fantástico, onde narra a história do povo de Israel e demonstra para nós que Deus é amor, que Deus é fiel. E meu muito obrigado e boa noite.